programação. Moçada, são exatamente 9h49. O quê? Não acredito. 9h49 em São Luís do Maranhão. Tá na hora de tu dar uma olhadinha lá na cozinha, ver se tá tudo certinho. Já começou a colocar o arroz no fogo? Já? É bom ir preparar o arroz, viu? Vai preparar o arroz. Cadê os meninos? O que eles estão fazendo? Dá uma olhadinha nos meninos. Estão de férias, né? E aí, se deixar sozinho, toca fogo na casa. Aquela confusão grande, né? Tá? Dá uma olhadinha, viu? Irmã Gilnete, como é que tá a Levi? Tá aí na sua casa? Onde é que ele tá? Acho que ele não tá aí na sua casa não, que a senhora tá com o celular na mão, não tá? Quando ele tá aí, ele não deixa a senhora pegar o celular. Ai. Eita, meu pai do céu. Gente, tá na hora do nosso quadro Quem Inventou? O que será que tá no Quem Inventou de hoje, né? O que será que temos no Quem Inventou de hoje? Vamos lá, quem inventou? Será que foi isso? Será que teve essa ideia genial? Quem inventou? Muito bem, no Quem Inventou de hoje, o que será que temos hoje aqui, né? Tem sempre uma curiosidade no Quem Inventou. Hoje nós vamos saber quem criou a bicicleta. Quem será que inventou esse meio de transporte tão bacana e tão econômico, né? Que faz muito bem para a saúde. É a famosa magrela, né? A famosa magrela. Eu também tenho uma bicicleta, sabia, gente? Eu tenho uma bicicleta. Eu comprei uma bicicleta desde que esse governo entrou. A gasolina, ó, só lá nas alturas. Aí eu comprei uma bicicleta pra mim. De vez em quando eu venho, né? De bicicleta. Quando eu acordo cedo. Quando eu não acordo cedo é o jeito de vir de carro, né? Mas tem dia que o trânsito tá tão grande que até vindo de bicicleta é mais rápido, né? O missionário Eduardo também já adotou esse negócio da bicicleta. Também comprou uma magrela pra ele, né? E assim mesmo, só não o Bispo Jonas, né? Eu não sei porque que o Bispo Jonas ainda não comprou uma bicicleta pra ele, né? Não sei se é porque ele tá assim gordinho, né? Acho que é. Acho que não recomendo não. É muito bem o Bispo Jonas vir de bicicleta não, porque ele tá assim meio gordinho. Aí vai pesar muito pra bichinha, né? A bichinha vai fazer muito esforço pra carregar ele. Ele e o Márcio Cleice, eu fico com pena daquela bicicleta do Márcio Cleice, né? Muita pena daquela bicicleta. O Márcio Cleice tem uma bicicleta que eu fico com pena. Ele passa a noite todinha assaltando a geladeira, aquela coisa toda. Parece menino, né? E a Lilian brigando com ele, a briga doida pro cara, né? Mas aí ele tem uma bicicleta também. O Márcio Cleice tem uma bicicleta. Eu fico com pena da bicicleta dele, mas é o jeito, né? Olha, gente, pedalar é uma atividade que, além de facilitar a locomoção, ela oferece inúmeros benefícios. O quê? Não acredito. Inúmeros benefícios à natureza e ao corpo humano. Ela oferece não só benefícios para o corpo humano, também como para a natureza, né? Certo? Então, porém, será que a bicicleta que conhecemos hoje sempre foi assim? Ou ela evoluiu com o passar dos anos? O que vocês acham? Coloque nos comentários aí. Você acha que a bicicleta sempre foi assim? Ou ela passou por algum processo de evolução? Coloque aí nos comentários. O que você acha, né? Então, para responder essa pergunta, vamos partir para uma outra pergunta. Quem criou a bicicleta? Quem criou, né, este veículo de transporte maravilhoso? Assim como as invenções de outros séculos, esse meio de transporte não é o mesmo desde a primeira versão apresentada. O quê? Não acredito. Não é o mesmo, né? Não é o mesmo, não. Ele passou por várias mudanças, né? Passou por várias mudanças. Por isso é só a gente olhar um pouquinho para a história da bicicleta, que possibilita entender o contexto de cada época e as motivações do uso dela. Brasil!
Quais são as motivações? Hoje, por que a gente usa a bicicleta? A gente usa a bicicleta hoje porque o trânsito é terrível, ninguém consegue andar nada, né? Aqui em São Luís o negócio é terrível. Se você sair meia hora, não tem meia hora, tá? Você vai chegar atrasado. O quê? Não acredito. Você vai chegar atrasado. Porque meia hora é só pro gasto do trânsito. E olha lá, né? Meia hora, uma hora. Então, a bicicleta facilitou muito. Outra coisa é porque a gasolina tá cara demais, né? A gasolina tá nas alturas, né? Então, e aí, meio de locomoção mais econômico e mais rápido, né? Certo? Então, vamos lá. Assim como as invenções de outros séculos, esse meio de transporte não é o mesmo desde a primeira versão apresentada à sociedade. Por isso, a gente olhando para a história da bicicleta possibilita entender o contexto de cada época e as motivações do seu uso, né? Então, para saber quem inventou a bicicleta, começamos contando a história que antecedeu a decisão da sua criação. Imagine viver em plena escuridão por vários dias e não saber quando tudo vai voltar ao normal. Imagina. O quê? Não acredito. Imagina aí que acabou a luz, acabou tudo, né? Você vai viver na escuridão, né? Vários dias sem saber quando isso vai voltar ao normal, né? Agora pense que essa situação ocorreu quando não existia energia elétrica. Eita, aí era terrível, né? Não era tão terrível. Porque quando não existia energia elétrica, o povo já estava acostumado, né? O povo já estava acostumado. Então, não fazia tanto sentido, né? Certo? Hoje, por exemplo, ninguém quer beber água do pote. Alguém quer beber água do pote? Nós viajamos um dia desse aí, viajamos para o interior, né? Fomos levar os nossos filhos na casa da avó deles e tal. Quando chegou lá, o meu filho de 6 anos, o André, queria lavar a mão dentro do pote. O quê? Não acredito. Queria lavar a mão dentro do pote. Queria não, lavou a mão dentro do pote da avó dele. Meteu a mão no pote e foi lavar a mão. Então, não sabia para que servia o pote. Entendeu? Então, mas lá tem geladeira, né? Ele viu o pote ali e não sabia que era água para beber, né? Então, certo? Então, é assim. Então, tudo... A gente pensa que essa situação ocorreu quando não existia energia elétrica. Em 10 de abril de 1815, o vulcão Monte Tambora, da Indonésia, ele entrou em erupção, né? O quê? Não acredito. Entrou em erupção e se tornou o maior evento do tipo da história da humanidade. A magnitude foi tão grande que pode se comparar à mesma energia liberada por 2,2 milhões de bombas atômicas. O quê? Não acredito. Pois é, a força da explosão desse vulcão. Em decorrência dessa erupção, houve um acúmulo de cinzas e outros materiais na atmosfera que causou escuridão por 3 dias e afetou o clima no ano seguinte. O quê? Não acredito. Um negócio terrível lá na Indonésia, né? Negócio terrível, causou escuridão por 3 dias e afetou o clima do ano seguinte, que foi chamado de Ano Sem Verão. Imagine, um ano sem verão. Então essas mudanças afetou diversos países, incluindo países distantes da Indonésia. O quê? Não acredito. Foi um negócio terrível, né? Aí houve também o ano da fome, o ano sem verão, foi o ano de 1816, se tornou o ano da pobreza. E em muitos países da Europa, onde a neve cobria as plantações e poucas pessoas conseguiram se manter sem sol e calor. Com isso, o preço dos alimentos subiram, né? Foram às alturas, né? Os preços subiram, né? E muitas pessoas estavam passando necessidade, subiu a fome se intensificou de forma que não é para rir não, risadinha, não é para rir não, né? Que até os cavalos utilizados para o transporte não sobreviviam e os animais utilizados para puxar os veículos se tornaram alimentos de pessoas. O quê? Não acredito. As pessoas agora estavam fazendo dos seus transportes,
né, os animais que eram os transportes, agora esses animais estavam sendo utilizados como comida. O quê? Não acredito. Estavam servindo como alimento das pessoas e não poderiam ser únicos responsáveis pelo transporte, porque por isso muitos acreditam que foi essa situação que levou à invenção do primeiro modelo daquilo que depois foi chamado de bicicleta. Daquilo que foi chamado de bicicleta. Então foi isso que levou à criação da bicicleta. Foi uma necessidade. O quê? Não acredito. É uma necessidade. Então, como os animais, os cavalos estavam sendo utilizados como fonte de alimento, então tinha que se dar um jeito de criar um novo tipo de transporte. Então, quem criou a bicicleta? A pergunta que não quer calar. Quem criou a bicicleta? A resposta para essa pergunta inicial de quem inventou a primeira bicicleta, quem inventou foi um cidadão chamado Carl von Drais. Carl von Drais é o nome do cidadão, né? O barão alemão que foi responsável pela criação de um novo meio de transporte em 1817 para facilitar a locomoção das pessoas. Então, Carl von Drais era um barão alemão, né? Quem já imaginou que a bicicleta era parecida com aquela que nós temos, essas que nós temos hoje? Quem já imaginou, né? Coloca nos comentários. Eu imaginei que fosse sempre assim e tal, né? Quem imaginou, né? Pois acabou se enganando. O quê? Não acredito. Acabou se enganando. Você está totalmente enganado, né? Aqueles que imaginam que a bicicleta era parecida com as que temos hoje, se enganou. O primeiro modelo, chamado de máquina de correr, né? Máquina de correr, ou Draciana, em homenagem ao criador, era feita de madeira. O quê? Não acredito. O primeiro nome dado à bicicleta foi esse primeiro nome que se deu a bicicleta, chamada de máquina de correr. Esse era o nome da bicicleta, máquina de correr, ou Draciana, em homenagem ao seu criador. E era feito de madeira. A estrutura possuía 2 rodas, como atualmente, né? Um banco no meio e aquilo que seria o atual guidão, né? O guidão, mas em formato de alavanca. O quê? Não acredito. O guidão tinha um formato de alavanca. Tudo isso era feito de madeira. O quê? Não acredito. Tudo feito de madeira e não era tão prático não. Era um negócio assim bem difícil, bem complicado mesmo. Você acha difícil andar de bicicleta? Você sabe andar de bicicleta? Coloca aí nos comentários. Você sabe? Tem gente que não sabe até hoje. O quê? Não acredito. Olha, tem um bocado de gente, um bocado de irmã que sabe pilotar fogão, sabe pilotar máquina, sabe pilotar pia, sabe pilotar tudo, menos a bicicleta. O quê? Não acredito. Não sabe pilotar a bicicleta. Olha, entendeu? Aí é complicado, né? Pois é. Então, era tudo feito de madeira e não era tão prático. Cala a boca, risadinha. Pois cada um tinha que impulsionar os movimentos com os pés no chão. Ao mesmo tempo, era uma facilidade inovadora para a época. Era uma inovação, né? Uma facilidade, uma inovação para a época, né? Uma criação exclusiva. Com a maioria das invenções, a máquina de correr não era utilizada para toda a sociedade, né? O quê? Não acredito. Não era todo mundo que tinha acesso a uma bicicleta. Isso porque apenas um pequeno grupo da elite, né? Os elitizados, aquela coisa toda, que tinha acesso a bens materiais de valor elevado como este. Era caro, né? A bicicleta. O quê? Não acredito. Era caro. Então, somente quando a bicicleta passou a ser produzida em larga escala e os valores foram diminuindo, mas as pessoas puderam conhecer esse transporte e aproveitar essa nova experiência. Então, como tudo passa pela evolução, a bicicleta foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Agora você já sabe quem criou a bicicleta e o que aconteceu na época. Mas que tal saber como ela se tornou o modelo de metal com pedal e rodas que realmente facilitam o transporte na atualidade? Para chegar nisso, temos que hoje
a história da bicicleta e sua evolução, que percorreram outras partes do mundo. Então, a bicicleta desenvolvida pelo Barão, o alemão, né, que nós acabamos de falar, ainda não tinha pedais. O quê? Não acredito. Não tinha pedais, mas em 1837 houve a primeira tentativa de mudar isso. Um novo modelo foi criado pelo o ferreiro escocês Kirkpatrick. Kirkpatrick foi que criou um novo modelo, né? Ele possuía um sistema de alavancas movidos com os pés para mover a roda traseira e impulsionar a bicicleta. A patente da bicicleta que com pedal só foi registrada em 1866. O quê? Não acredito. 1866 pelo francês Pierre Lamenche, né? Nesse período, Pierre Lamenche, né, ele patenteou. Então, nesse período surgiu um modelo de bicicleta em que a roda dianteira era bem maior do que a traseira. O quê? Não acredito. Você já viu uma bicicleta em circo que a roda dianteira é bem maior do que a traseira? Pois é, surgiu em 1866 esse modelo em que a roda dianteira era bem maior que a traseira, né? É a chamada Pennyfect. Ela permitia velocidades maiores ou mesmo esforço, mas o pavimento irregular e a altura em relação ao chão fazia com que os ciclistas caíssem com facilidade, né? Aí se machucava, arrebentava o joelho tudo, entendeu? Aí foi assim, certo? Aí não teve muita moda não pegou muito nessa moda não, né? Então, para reduzir as quedas e os acidentes, em 1876 surgiu a bicicleta de segurança. Bicicleta de segurança, aquela coisa toda, né? A primeira versão foi feita pelo engenheiro inglês Henry Levison, com rodas do mesmo tamanho e pedais que moviam a roda traseira através de correias. O quê? Não tinha corrente, era correias, né? Não tinha corrente, era correias, certo? Como as dos motores. Finalmente, em 1888, a bicicleta ficou completa, com rodas e pneus. Rodas e pneus, né? Porque as rodas eram de madeira, né? De madeira. Graças à ideia do escocês John Dunlop, ele, depois disso, no século de número 14, a Revolução Industrial levou à produção em massa e muitas pessoas conseguiram andar de bicicleta. Era difícil andar nesse troço, era muito difícil andar nesse troço, né? Então, esse escocês, ele criou o modelo completo, como a gente conhece hoje, com rodas e pneus, né? Porque antigamente era só a roda de madeira, entendeu? Não tinha calha, né? Hoje tem calha, que a gente chama de roda, né? E os pneus, certo? Então, isso aconteceu com o tempo, só em 1888. No Brasil, a bicicleta chegou lá pelo século XIV, quando imigrantes europeus trouxeram, né, para o país. Em 1885 já havia clubes de ciclismo em várias cidades, principalmente no Rio de Janeiro, mas apenas a elite podia aproveitar esses momentos. O quê? Não acredito. Era coisa para poucas pessoas, né? Era um veículo para poucas pessoas. Mas nos anos 70, duas marcas dominavam, né? 95% do mercado de bikes, que era a famosa Caloi e a Monarch, né? Quem lembra da Caloi e da Monarch? Eu tenho uma Monarch, né? Eu comprei uma Monarch bacana, né? Legal demais. Então, elas foram responsáveis pela criação dos modelos inovadores no país, né? Então, tá aí um breve resumo da história da bicicleta. Quem foi que inventou esse veículo de transporte, maravilhoso, né? Que é a bicicleta, tanto econômico como faz muito bem para a saúde e muito bem para a natureza. Quem será que inventou isso? Quem será que teve essa ideia genial? Quem inventou? Muito bem, o Quem Inventou de hoje nós descobrimos quem criou a bicicleta e a sua história. Quem Inventou volta na próxima semana com mais uma curiosidade.